Deixa eu só mudar vocês para o outro lado. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre o Lupa Mundi é que a gente focou muito nas leis sobre desinformação que foram aprovadas, né? Esse é o nosso maior foco. Aqui, quando você abre o Lupa Mundi, hoje em dia ele está disponível em duas línguas. Português, obviamente, né? Vocês podem ver aqui a bandeira do Brasil. Quando você clica na bandeira do Brasil, a gente vai para a segunda possibilidade de visualização do mapa, que é em inglês. E aí todas as informações, elas também estão disponíveis em inglês. A gente entendeu que era muito necessário que esse mapa ficasse disponível no inglês, justamente porque é um mapa mundi que mostra as legislações de todos os países. Então, outros países, outros educadores, outros jornalistas fora do Brasil, acadêmicos, podem ter interesse em pesquisar ele. Então, a gente quis trazer essa informação mais democrática possível, mais disponível possível. E mais acessível também, a gente espera. Vou para o português, que é a nossa língua mesmo, né, para a gente mostrar. Mas, de qualquer forma, é importante saber que existem essas duas possibilidades de visualização. Quando você abre o mapa, você já vê que ele está bem colorido, né? A primeira coisa. Ele é dividido em 5 categorias, que a gente chama. Cada categoria tem uma cor. E alguns países, como vocês já podem ver, eles estão listrados. O que significa isso? Significa que o país tem mais de uma categoria. Então, eu vou pegar aqui o exemplo do Brasil, que eu acho que é o melhor exemplo para a gente dar aqui nesse momento. O Brasil, ele está pintado em duas cores. Ele está localizado como projeto de lei e lei não específica, assim como a Austrália, o Cazaquistão, se não me engano, isso, é certo. Então, alguns países eles estão listados com essas 5 categorias que mostram que elas estão dentro dessas classificações. Vou explicar cada uma rapidamente e aí a gente pode começar a navegar melhor pelo mapa, tá? A primeira categoria é sem informação. O que aconteceu? Alguns países a gente não conseguiu determinar se tinha lei aprovada ou se não tinha lei aprovada. A gente não conseguiu cravar. Então, como a gente quer ter as informações mais corretas possíveis, a gente deixou 7 países sem informação até o momento. Se alguém, algum acadêmico daquele país da localização surgir com alguma lei que a gente não conseguiu localizar, a gente pode atualizar o mapa. Isso foi, inclusive, uma coisa que a gente sempre quis no começo, né? Que o mapa fosse super possível de atualizar. Então, a gente tem essa possibilidade aí de poder atualizar o mapa e ficar com as informações mais corretas possíveis. Atualmente, quando você clica, por exemplo, no Níger, está aqui em cinzazinho, sem informação, ele vai abrir essa caixinha que mostra que, de fato, ele não tem informação possível. A segunda categoria é sem lei. O que significa sem lei? A gente conseguiu cravar que ele não tinha nenhuma lei aprovada naquele país, e aí eu vou dar o exemplo daqui da Malásia. O que aconteceu com a Malásia? E a gente explica tudo isso na caixinha, tá? Chegou uma época que a Malásia teve uma lei, depois ela foi derrubada, aí depois entrou uma portaria sobre Covid, mas aí também deixou de valer depois de alguns meses. Então, é um exemplo muito bom de um país que não tem uma lei, mas teve uma reviravolta aí, a gente traz essas informações no mapa. Muitos países estão sem lei, se você clicar nele, ainda vai ter alguma informação de alguma coisa que aconteceu naquele território, tá? E aí aqui eu já vou aproveitar o exemplo da Malásia para poder mostrar para vocês que a Lupa sempre é transparente com as suas informações. Você pode entrar isso em qualquer página da Lupa de jornalismo, quando você entra numa checagem, numa reportagem, você vê todos os links das fontes originais. Obviamente, a gente também iria trazer esse mesmo trabalho aqui dentro do mapa. Então, a gente colocou essa caixinha de referências. Então, todas as referências que a gente usou para poder fazer esse textinho aqui no começo, eles estão listados aqui e a pessoa pode clicar e ir para a fonte original daquela informação. Um dos grandes desafios desse mapa foi justamente superar a barreira das línguas. Então, você vê aqui que tem uma lei em malaio, por exemplo. A gente disponibilizou essa mesma lei, a gente encontrou em inglês, então a gente também ajudou as pessoas que querem consultar. Caso você não queira ler em malaio, você pode consultar em inglês, que fica um pouco mais acessível. Você não lembra lá? Eu Então, falo mais, não. Então, é isso. Você pode consultar aqui todas as referências que a gente consultou para poder fazer o textinho e falar sobre aquele país. A terceira categoria é projeto de lei. E aí eu quero abrir um grande disclaimer aqui para vocês. Projeto de lei, a gente mapeou alguns projetos, 14 no total, que estavam tramitando dentro do país. Significa, então, Natália, que só tem 14 projetos de leis no mundo todo? Não, não significa. O que aconteceu foi o seguinte: quando a gente estava bolando o mapa, a gente estava focando só
em projetos, em leis aprovadas, né? O que aconteceu foi que a gente falou, e o PL 2030? A gente não vai falar sobre ele? Tipo, ele tem tanta relevância, a gente só vai deixar ele de escanteio. Aí a gente falou, tá, talvez seja necessário a gente citar alguns projetos aqui dentro desse mapa, que a gente sabe que são importantes, a gente sabe que o PL 2030, por exemplo, no momento que ele for aprovado realmente com o texto original, ele vai ter uma repercussão grande na América Latina, então a gente falou, tá, então tem alguns países que a gente vai ter que dar um passo atrás e tentar ver qual é a importância deles no cenário político e detalhar eles aqui. Então é o caso do Brasil, do Reino Unido e por aí vai. E aí vem as duas categorias principais que realmente falam sobre se o país tem lei ou não, que é lei não específica e lei específica. O que aconteceu foi que, quando a gente estava mapeando todo o mapa, né, do mundo, a gente percebeu que tinha alguns países que estavam realmente se debruçando sobre isso, e estavam criando leis sobre desinformação, mas tinha alguns países que colocavam, por exemplo, dentro do seu Código Penal, uma linha, um artigo que falava sobre esse assunto. Bem simples, assim, falando, quem espalhar desinformação vai ser punido com multa de tantos dias multa e uma prisão de tantos anos ou meses. Isso foi muito comum ver no Código Penal, por exemplo. A gente falou, tá, mas isso é uma lei específica ou não é? Quer dizer que se a gente ia iluminar tudo como cada país tinha lei aprovada, então ficaria tudo no mesmo, na mesma cor, a gente achou melhor dividir isso para poder identificar que alguns países tinham leis específicas, de fato, e outros tinham leis não específicas. Tá, outra dúvida que às vezes surge quando a gente fala sobre esse assunto. Significa que a lei específica é uma lei ótima? Não, acho que a Natália já falou isso, mas eu queria reforçar. Não significa que lei específica seja uma lei boa. A gente só categorizou justamente se a lei, de fato, se o texto dela estava falando sobre desinformação. Se ele falava que seria uma informação falsa, se ele explicava algumas coisas sobre as plataformas, por exemplo, isso é uma lei específica. Não é uma linha dentro, por exemplo, do Código Penal ou de, às vezes, legislações sobre crime cibernético. Então, a gente tentou dividir isso mais para entender o texto da lei em si, não falou muito sobre a qualidade, tá, da lei. Essas são as 5 categorias principais, vocês podem filtrar elas aqui em cima, e aí a gente já pode ir visualizando aos pouquinhos em conjunto aqui, caso, ó, por exemplo, tem informação, aquilo que eu falei, são 7 países, eles vão ficar finalizados em cinza farinho. Quando tem sem lei, ele vai ficar nesse cinza mais escuro. Vou tirar aqui para vocês. Cinza mais escuro. O projeto de lei que eu falei, que são os 14, eles ficam nesse azul turquesa, esse é o nome. Deixa eu dar um zoom out aqui. E aí, quando você realmente coloca a lei não específica, é quando o mapa ele se acende a maior parte dele. Você vê aqui a quantidade de países que se acendem com esse roxinho. Vê que a América Latina, né, tá quase toda apagada para lei não específica. E quando coloca lei específica, que é o último, tá lá em cima, ele fica nesse azul turquesa. E aí aqui eu já queria também trazer algumas informações. Não sei se alguma das meninas consegue colocar no chat o link. A gente fez a gente, Lupa, fez uma reportagem, a Yara Diniz, que é uma das nossas repórteres, se debruçou, antes do mapa ser publicado, se debruçou pelos dados brutos, e trouxe alguns achados já sobre esse mapa. E aí eu queria trazer essa informação que ela conseguiu identificar pelo Lupa Mundi que existem 35 países com leis específicas, a maior parte deles está localizado na União Europeia, muito por conta do DSA, Digital Services Act, então, muitos países aqui estão sinalizados dessa corzinha muito por conta do DSA. Então, se eu não me engano, acho que era Espanha. Isso, ó, por exemplo, a Espanha ela não tem uma lei específica sobre desinformação, mas como ela está dentro, como ela é da União Europeia, então ela vai se beneficiar do DSA. Então, a gente considerou que a Espanha tem uma lei específica muito por conta disso. Deixa eu ver mais o que eu posso mostrar para vocês. Acho que em relação às categorias são isso. Eu vou selecionar todas elas aqui para a gente poder agora passar pelos temas. Porque o que aconteceu? A gente fez essa primeira visualização por categoria e percebemos depois que muitos temas, né, que a gente estava encontrando poderiam ser uma segunda forma de juntar esses mapas, esses países. Então, quando você clica aqui, por exemplo, temas, ele abre uma
segunda caixinha com mais de 20 temas que a pessoa pode ir navegando e selecionando o que ela quer ver exatamente dentro desse mapa. Então, vou aqui selecionar nenhuma. Natália, Oi? Pode falar. antes da gente partir para a parte das categorias, queria só lembrar o pessoal que está nos acompanhando que é possível fazer perguntas, quem tiver alguma dúvida e tal, pode mandar aqui no chat, ou também até tem o Q&A, o QEA, que é de perguntas e respostas. Os dois meios funcionam para a gente ter essa interatividade com vocês, ok? E a primeira, eu já queria, né, para a gente fazer um bate-bola rápido aqui, queria entender como vocês chegaram, por exemplo, às leis do Cazaquistão. Vocês, de repente, foram por algum outro grupo de checadores locais e depois a fonte, né, do Cazaquistão mesmo, ou vocês foram direto, deram um jeito de conseguir acessar, sei lá, o diário oficial do Cazaquistão? Como é que foi isso? Ótima pergunta, Daniel. A coleta de informação foi muito intensa. A gente teve 2 repórteres trabalhando durante 4 meses para a gente conseguir levantar todas as informações. E depois que os repórteres apuraram, a gente teve cada país, 2 editores olhando de novo para esse texto para ver se realmente estava tudo certo, se realmente não deixamos nada de fora. Mas quando o repórter, quando começou, não tinha nada, né? Era um mapa todo cinza, assim. E aos poucos ele foi criando vida, foi tendo informação. A primeira recomendação que a gente teve para os repórteres foi a gente ia mandar um formulário via IFCN. IFCN é a Rede Mundial de Checadores, foi um grande parceiro desse projeto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas assim, contamos muito com o apoio deles para fazer esse projeto do jeito que ele está hoje em dia. A primeira coisa que a gente fez foi entrar em contato com os representantes da IFCN, que a gente tem contato, falar sobre a ideia do projeto, a gente mostrou para eles o que estava acontecendo aqui dentro da UPA, qual era a nossa ambição, e eles super toparam em ajudar a gente a enviar um formulário, justamente fazendo algumas perguntas básicas. Era realmente um formulário bem pequenininho, até porque a gente não queria que os outros checadores se assustassem com o número de perguntas, né? Então era uma coisa assim, seu país tem lei, ele tem lei sobre regulamentação de plataforma, cadê o link original, onde a gente consegue ver essa informação? Eram perguntas bem básicas. Assim, a gente recebeu 28 respostas nesse formulário da nossa rede de checadores. O que acontecia quando a gente recebia as respostas do formulário era um repórter sempre pegava aquela informação e rechecava, em primeiro lugar. No momento que ele rechecava, ele escrevia o textinho e depois passava para um editor para ver se as informações estavam batendo e tal. O que acontecia? Porque eu falei, né? São 28 respostas que a gente recebeu, sendo que muita gente da França respondeu, se não me engano, teve duplicatas. Três agências de checagem da França responderam. No total, foram 23 países que, de fato, a gente conseguiu informações por meio do formulário. Tá, então como você conseguiu os outros países, né? A gente mapeou mais de 188, então como você conseguiu tanta informação? A gente ia muito pela fonte original, assim, a fonte oficial dos países. Então a gente foi dentro dos sites dos governos, dentro das casas legislativas. Isso é super importante, é o trabalho da lupa normal, da gente buscar a fonte mais correta possível, e obviamente a fonte mais correta é a fonte dos países. Acontecia que, muitas vezes, quando você pesquisava sobre legislação no Cazaquistão, por exemplo, você às vezes esbarrava com notícias sobre isso também. E isso ajudava, assim. Aí já é um pouco o dia a dia de um repórter, né? Você vai buscar no Google mesmo, tipo, a legislação sobre Nigéria, sei lá. E aí você já começa a ver uma reportagem falando sobre uma lei que a Nigéria aprovou. Aí você fala, tá, existe uma lei então, vamos procurar na fonte oficial. Pegou o nome da lei, às vezes, da reportagem, joga, tenta, às vezes muda o idioma. Isso é uma dica muito boa, que a gente, é um aprendizado que a gente teve durante o mapa. Às vezes procurar em português não ia estar certo, né? A gente procurava em inglês primeiro, para ver se tinha alguma reportagem falando sobre esse assunto em inglês, e quando era numa outra língua, a gente procurava nessa outra língua, para ver se já tinha reportagens daquela região falando sobre essa legislação. E aí a gente fazia um caminho, era o caminho das pedras. Quando a gente se esbarrava, assim, deu problema, e a FCN não respondeu, dar o Google, né, buscar reportagem, fonte oficial, não dava um jeito, a gente ia para a fonte oficial de mandar e-mail para o governo, falar, olha, a gente está procurando, não encontramos nada, realmente tem alguma coisa aí? Por isso que alguns países a gente deixou sem informação, porque foi assim, o ápice, sabe? A gente procurou IFCN, não tinha, procurou os links oficiais, não tinha reportagem, não tinha nada que dizia que não tinha, nem não tinha, que tinha e nem não tinha informação.
Aí a gente falou, tá, então a gente vai colocar essa informação porque a gente chegou no ápice e não teve um retorno, né? Mas, no geral, a gente já conseguia, pelas reportagens, já conseguia encontrar o nome da lei e já conseguia buscar na fonte oficial, sabe? Então, foi mais tranquilo nesse sentido. Mas a barreira da língua foi uma coisa que a gente sempre discutia com os repórteres. A gente já perguntava, a gente já estava nas reuniões falando, então, qual continente você está, em qual país você está agora? E aí era uma brincadeira, assim, mais da cultura, da língua, e aí sempre tinha esses momentos que a gente falava sobre essa dificuldade, sabe? Mas acho que é isso, basicamente. Essa coleta de informação foi bem intensa, mas conseguimos, tanto que o mapa está aí hoje em dia. Bacana. Obrigado. Perfeito. Acho que eu posso mostrar agora os temas, que eu acho que é bem... Sim, sim. Vamos lá. Bom, agora o mapa tá cinza porque nenhum tema está selecionado, tá? Mas lembra que eu falei que muitos países tinham alguma coisinha dentro do seu código penal sobre informação falsa. Então, quando você clica aqui em código penal, você vê que o mapa ele se acende em quase totalidade. Então, é bem interessante que em todos esses países você vai ver alguma coisa sobre o código penal. Inclusive, a gente coloca aqui embaixo, nos temas, você consegue ver todos os temas que esse país tem, né? Então, o código penal está aqui. Vou mostrar um filtro que eu acho interessante. Peraí. Código penal sempre é um filtro interessante para se fazer. Acho que era 74% dos países que a gente mapeou tinham coisas do Código Penal. Isso, dados da reportagem da Iara, nossa repórter. Covid foi uma coisa que a gente achou em alguns países. Então, quando você clica aqui, alguns países criaram leis nacionais sobre desinformação e Covid. Crime cibernético também foi um tema que surgiu até tarde quando a gente estava mapeando tudo, mas a gente percebeu que também tinha um padrão de terem alguma coisa em alguma parte da lei sobre crimes cibernéticos, terem alguma questão sobre desinformação ali dentro. Tem um tema que... Peraí, vou baixar. Denúncia para uso para censura, eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso. Alguns países... Esse é um tema muito polêmico, talvez a Nath possa falar um pouquinho mais sobre essa questão de censura, lei, desinformação, mas o que aconteceu foi o seguinte: a gente não está falando que essa lei está sendo usada para censura, tá? Isso não é a lupa falando. O que aconteceu é que durante a pesquisa, lembra que eu falei que a gente às vezes pesquisava no Google tentando encontrar, a gente achava outras organizações de jornalismo denunciando que jornalistas estavam sendo punidos por conta dessas leis. Então, um dos casos de organizações que mapeou muito isso é o CPJ, Comitê de Proteção de Jornalistas. Eles mapearam muito isso, e muitos desses links que tem aqui, denúncia de uso para censura, são deles, dando aí já o crédito também. Então, é bem interessante você entender aqui que alguns países aqui da África têm essa questão. Deixa eu ver outro filtro que pode ser interessante. Algumas pessoas... um que é muito interessante também, regulamentação das plataformas, né, que é um tema super importante. Plataformas aí que vai aqui no Brasil. Quantos temas, categorias são ao todo? São 24. Deixa eu... 24. É que eles ficam aqui, ó. São 5 categorias e são 24 temas, né? Como se fosse... É isso, sempre vai ter... O país sempre vai ter uma dessas categorias ou mais, né? Como o caso do Brasil. E o tema, aí cada país pode ter ou 5 temas, ou 10 temas, ou às vezes nenhum, né? Isso a gente foi tentando encontrar padrões para poder trazer mais informações. E como a Nath comentou, é muito importante que esse mapa ele seja fácil acesso, em primeiro lugar, e também que ele seja usado como fonte para outras investigações. Acho que eu vou parar de falar um pouco sobre o tema e vou falar uma das últimas coisas aqui sobre essa parte, que é esses 3 pontinhos, são bem interessantes, que a gente sabe que é um mapa que você, obviamente, você vai passando, ele vai indicando, né, onde você está. Mas, às vezes, você não sabe onde está o país e está tudo bem, né? Então, a gente pensou nisso e você consegue selecionar aqui o país e ele vai abrir uma listinha aqui do lado que você consegue rolar e ver todos os 138 países que a gente mapeou. Essa parte aqui do Selecione o País, ela está super conectada com os filtros que estão sendo utilizados aqui. Então, como eu estava aqui com as 5 categorias selecionadas e os 24 temas selecionados, quando eu abrir
o selecione país, aqui vai aparecer as 188 países. Mas, se, por exemplo, eu quiser só selecionar as leis específicas, você vai selecionar aqui a lista para os países, aí vai aparecer só os 35 países que têm lei específica. Tá? Então, ele ajuda a navegar, mas isso é uma coisa que eu acho que traz, às vezes, confusão. Se você estiver selecionando alguma coisa nos filtros, você vai ter sempre um recorte aqui, porque está mostrando o que está aparecendo no mapa em si. Não sei isso. Se você quiser ver o mapa na sua totalidade, encontrar realmente um país, deixa tudo selecionado, que você vai ter a lista completa. Se você, por um acaso, quiser, não, quero ver só os países que têm lei específica, faz o filtro e aí já vem essa listinha também. E a última coisa que tem aqui nesses 3 pontinhos, que é uma coisa que todo mundo da área de produto, e acho que da Lupa também gostou muito que a gente conseguiu implementar, que é baixar o CSV. A gente quer que esse mapa seja utilizado para pesquisas, né, para jornalistas, e por aí vai. Então, a gente sabe, como repórter, que é muito difícil você visualizar dessa forma. Então, se você baixa no Excel, por exemplo, você consegue fazer seus próprios filtros, tirar suas próprias conclusões, fica muito mais fácil navegar. Então, a gente disponibilizou todas as informações aqui para o CSV. Eu posso entrar na metodologia também, Daniel. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Podemos ir na metodologia. Eu só queria te perguntar, quando você baixa o CSV, ele traz as informações, que informações ele traria? Ele traz as fontes também? Então, o que ele aparece? Eu não baixei ele aqui, mas eu vou falar para você mais ou menos, tá? Ele vai Sim. mostrar uma coluna, que é a coluna de país, uma coluna que é de continente, a gente deixou porque vai ter pessoa que quer navegar só por continente, né? Uma coluna que é as categorias, né? Então a pessoa vai ter ali essa informação. Outra coluna que são os temas. Outra coluna que é o texto, texto e referências. E é isso, na verdade, são essas colunas. O último é o texto e as referências. Então, ela consegue. O bom é como tem categoria e tema, ela consegue fazer uns filtros, sabe? E consegue navegar de forma cruzada, às vezes fazer correlações que não estão aqui dentro desse mapa dessa forma, sabe? Como tem um dado bruto, fica mais fácil. Sim, entendi. Sim, podemos ir para a metodologia. Eu estou curioso para saber coisas interessantes que vocês acharam nessa extensa pesquisa. Mas podemos falar da metodologia, depois a gente entra nas leis específicas que vocês encontraram. Claro, Projetos também. perfeito. A metodologia, a gente decidiu disponibilizar ela, para vocês entenderem como foi feita a pesquisa. A gente começa aqui fazendo uma breve introdução do mapa, que já foi o que a gente fez aqui agora nessa chamada. A gente explica um pouco as categorias, né? Então, a gente fala que está dividido em 5 categorias, né? Tem lei, tem informação, projeto de lei não específica e lei específica, aqui embaixo. Lei específica. E aí, o que é interessante dessa parte aqui é que você consegue ver o que a gente considerou lei não específica. A gente considerou, por exemplo, regulamentação de internet, código penal, crime cibernético. Obviamente, tudo leis que falavam sobre informações falsas que estavam dentro desses temas. Regulamentação não excepcional, e por aí vai. E leis específicas, a gente considerou quando realmente tinha uma lei contra a desinformação ou regulamentação de plataformas, que também fala muito sobre moderação de conteúdo e tal, então a gente também considerou aqui lei específica. Então, isso é uma coisa importante, até no mapa, se você tentar filtrar lei específica sobre Código Penal, não vai achar, porque ele não tá o Código Penal não está dentro de lei específica. O Código Penal está dentro de lei não específica. Só para vocês saberem que, às vezes, tem essas questões metodológicas que estão aqui explicadas, mas só para vocês entenderem. Mas fiquem livres para também navegar no mapa e encontrarem outras informações. Mas só para dar esse disclaimer que tem essas informações aqui específicas para ajudar até na navegação, sabe? Coleta de informação, eu já falei, né, da questão de como a gente fez a coleta, foi essa pergunta, Daniel, Aham. Sim. mas a gente pegou a lista dos países, da lista reconhecida pela ONU, são mais de 190 países. Desses 190, a gente achou informação para 138, porque sites ficaram aí de fora,
E aí, o resto, a gente já comentou aqui, né? Formulário da IFCN, a gente recebeu 28 respostas de 23 países. A gente colocou aqui, para dar mais transparência, o nome, né, das pessoas, das agências que enviaram as suas respostas, que ajudaram a gente a colaborar com isso. A gente teve uma parceria com o Latam Chequeia, que é uma coisa que é bem interessante falar, e agradeço muito a rede do Latam Chequeia por ter se disponibilizado a fazer isso. Eles mapearam 9 países da América Latina, grandes parceiros também do projeto. A gente consegue entender política de correção, uma coisa que pode ser interessante a gente conversar aqui também. É uma coisa que a Nath já falou sobre a questão de atualizar o mapa. A Lupa, como faz parte da IFCN, a gente tem que ter uma política de correção geral. A gente trouxe a mesma política que a Lupa tem dentro das suas checagens para também dentro do mapa, nada novo. A gente, obviamente, fez de tudo para esse mapa não ter informações erradas, né? A gente teve um repórter coletando informação, 2 editores sempre olhando cada país, mas, de qualquer forma, caso tenha algum erro, né, a gente tem essa política de correção para poder fazer essas correções devidas. Caso alguém que esteja assistindo essa live agora já percebeu algum erro, espero que não, mas isso, a gente disponibilizou o e-mail de produto, @lupa.news, para poder ter, para ser notificado dessas possíveis correções. Então, isso é essencial assim, para o mapa, para ele ter todas as informações mais corretas possíveis. Então, essa política está aí para ser utilizada caso necessário. Natália, deixa eu te interromper Apoio, rapidinho. Desculpa claro. te interromper. Ali em cima, sobe um pouquinho, por favor. Uhum. Tinha a nota da lupa, acho que mais para cima. É na categoria. Isso. Não, Eu isso queria entender por que que vocês colocaram isso e qual que é a importância, né, de dizer de colocar essa nota na metodologia. O que vocês querem explicar com isso? então, o que aconteceu foi o seguinte, vou pegar o exemplo do Código Penal, tá? Que eu acho que ele é o que mais ilustra isso. Muitos países, eles não pararam para explicar o que seria uma informação falsa. E isso é uma grande questão quando a gente fala sobre legislação de desinformação. Porque o que seria informação falsa? Quem fala que aquilo é uma informação falsa? Então, a gente quis explicar isso para as pessoas, que a maioria dos países eles não definem ou contextualizam o que seria informação falsa ou notícias falsas, porque também essa é uma outra expressão que é muito utilizada nas leis. Eles só citam isso de forma clara, de forma ampla, vamos dizer assim, né? Então, a gente quis identificar que é isso, que muitos países não explicam de fato o que é informação falsa, mas esses foram alguns termos que a gente localizou quando a gente estava fazendo a pesquisa, basicamente. E aí, normalmente era isso, era informação falsa ou notícia falsa que a gente encontrava quando a gente buscava nas fontes originais, Aham. Tá, entendi. Obrigado. sites de informação. Aqui é o que tem em cada país, né? Eu acho que eu pulei isso, desculpa, mas é Acho que pulou um basicamente. pouquinho. Não, mas é basicamente quando você clica no país, é isso que você vai encontrar. Você vai encontrar que o país tem uma categoria tal, com os temas tais, detalhamentos, referências. Pulei, mas a gente mostrou quando estava clicando em cada país. Política de correção, apoio, como a gente comentou lá no começo, a gente teve um primeiro financiamento que veio pela IFCN. No início do ano, eu e o Michael, que é um outro repórter da Lupa, participamos do Desarme Disinformation. A gente passou um mês, toda quinta-feira, acho que foi em maio, se não me engano, fazendo os treinamentos do Desarme Disinformation, e no final a gente podia escrever uma ideia. Aí eu falei, virei para minha dupla, Marcela e Flávia, e falei, meninas, o que vocês acham da gente reviver aquela ideia e fazer, em vez de ser um mapa só do Brasil, por que a gente não faz um mapa mundo? Porque um dos treinamentos foi com a Laura Zomer, e ela falou muito sobre a questão da colaboração entre as agências de checagem, como a aliança faz a força, esse tipo de coisa. Então a gente falou, putz, tá, pode ser uma coisa interessante, e como a gente também está com o PL 2630 e tem uma relevância no cenário geopolítico, pode ser interessante sim mapear as leis nacionais de cada país. Então, esse foi assim, o ponto inicial. A gente recebeu esse financiamento do ICFJ por meio desse programa. Foi o primeiro financiamento que a gente conseguiu contratar um repórter e o desenvolvedor que fez toda essa parte do mapa. Logo em seguida, a gente percebeu que a gente precisaria de um apoio, né, um outro apoio para poder
contratar mais pessoas para esse mapa, porque era muita informação. A gente entrou em contato com a IFCN, muito porque a gente queria, primeiro, fazer uma parceria com eles para enviar o formulário, mas também perguntando se a gente poderia ter algum apoio financeiro. Eles concordaram para as duas coisas. Então, a gente recebeu para esse mapa 2 apoios, um do ICFJ e um da IFCN. Aqui a gente coloca a equipe, por enquanto. Acho que é interessante falar que esse mapa ele é fruto do trabalho de muitas, muitas pessoas. Então, a gente tentou listar todas elas aqui. E é isso. É isso. Deixa eu ver depois. Olhando assim, até parece que são poucas pessoas, né, para o tamanho do trabalho. São muitas pessoas, são poucas pessoas, mas pessoas comprometidas que fizeram um ótimo trabalho e se dedicaram. Legal, parabéns. E é isso. Legal. Natália, agora eu queria. Bom, antes de eu ia passar uma pergunta, mas aí eu só vi ali embaixo, né? Acho que é bom falar, que é Creative Commons, ali o símbolo que eu vi, ali no, debaixo do mapa, Sim. a licença, Talvez, né? talvez a Marcela queira falar um pouco sobre isso, que admito que essa parte eu não. Marcela, se estiver aí. Estou aqui, mas perdão, eu tava justamente, eu perdi o que que é, desculpa. A licença Creative Commons significa que as outras pessoas podem baixar, usar, desde que atribua a fonte, né? Exato, Que diga que tirou daí. exato. É só, exatamente, dar o crédito, é só linkar, dar o crédito para a Lupa, mas está liberado para uso, para que façam suas, né, a partir do material façam suas análises. Também está liberado, por exemplo, se não for o caso de um pesquisador, um jornalista, quiser fazer uma reportagem usando os dados do mapa, também pode fazer só, né, colocar o crédito para a Lupa, colocar o link. Isso tudo está liberado de acordo com a licença e também de acordo com as políticas da Lupa. E qualquer coisa, claro, né, qualquer dúvida pode sempre entrar em contato conosco, pode ser via o e-mail de produto, pode ser diretamente conosco. Caso queira também conversar, tiver alguma dúvida, né, porque às vezes pode ser que a pessoa esteja navegando e tenha alguma dúvida, não tenha entendido muito bem alguma questão da metodologia, pode entrar em contato conosco também. Maravilha, obrigado. Natália, agora eu queria, né, ir para a parte, digamos, das curiosidades, das coisas interessantes, do que pode funcionar ou não, que vocês encontraram nas pesquisas, né, em relação às leis, aos projetos de lei. Então, começando assim, digamos, talvez falar o que chamou mais a atenção de vocês? De repente, tem algum padrão? Teve alguma coisa que fugiu, que estava muito diferente? O que você pode trazer assim para a gente do que vocês levantaram? Olha, eu acho que a gente já falou aqui, mas eu achei bem interessante essa questão das leis específicas, né, dos 35 países se acumularem aqui. E querendo ou não, acho que a gente pode destacar a América Latina. Acho que eu fiquei bem surpresa de terem tantas poucas leis aqui para o nosso lado. Acho que isso é uma coisa que precisa ser mais debatida. Talvez a Nath queira falar mais sobre isso. Mas é uma dos nossos achados ali do mapa, que quando você vê todo o mapa aceso, olha como é que tá a América do Sul. Acho bem interessante que ela não está tão acesa quanto, por exemplo, uma África, sabe? Acho isso interessante. Nath, quer adicionar alguma coisa em relação a isso? Posso pegar daqui, Nath. Daniel, assim, chama muito atenção que dos 35 países que a gente mapeou como, né, países que tenham lei específica, mais quase a totalidade, né, 28, se eu não estou enganada, são países da Europa e que estão sob a jurisdição, digamos assim, do DSA, né? Então, esses países estão atuando como um bloco. Fora do bloco da União Europeia, a gente vai ter só 7 países que têm uma lei específica, e isso além de serem poucos países, alguns deles vão aparecer na categoria de denúncia de uso da lei para censura, né? Então, isso mostra para a gente o quanto é ambíguo, né, essa discussão da lei, do combate à desinformação pela legislação. Porque
a desinformação é um conceito muito fluido, digamos, né? A gente sempre discute isso, que dependendo do propósito, né, que está sendo usada, ela pode significar uma coisa positiva ou uma coisa negativa, né? Esse combate. E acho que nesse caso a gente consegue perceber também que tem esse mix aí de que vai ter algum tipo de uso, de mau uso dessa legislação, né? Nas Filipinas a gente teve casos e tem muita conexão também com leis de imprensa e coisas desse tipo. Eu acho que isso é um achado interessante. A outra questão que eu considero bastante interessante é a quantidade de países onde o combate à desinformação está inserido dentro do Código Penal. A Nath falou sobre isso, né? E aí fica uma pergunta, assim, né? Como tipificar mesmo desinformação como crime, né? Assim, esses países nem todos têm um crime para espalhar desinformação, mas eles podem ter outros tipos de legislação que abarcam essa prática, né? Então, tem muitas frentes de pesquisa que eu acho que são interessantes. Como eu falei antes, a gente não vai se transformar em especialista em legislação, né? Mas a informação está aí para que as pessoas possam fazer os seus filtros, organizar essas análises e nos ajudarem também a ter mais informação sobre essa temática, né? Acho que tem a maneira como a gente conseguiu organizar esse mapa dá uma infinidade de combinações, né? Então, quem tem interesse pelo tema, quem quer escrever sobre o tema, jornalistas ou pesquisadores, enfim, outros tipos de profissionais de conteúdo, tá com uma frente aberta aí para fazer as suas análises, escrever e compartilhar com a gente também. Como a Marcela falou, a gente sabe que é um produto novo, um produto inédito, né? A gente nunca teve essa quantidade de informação num só lugar, embora a gente tenha colocado ali a metodologia, tenha explicado bastante como a gente chegou nessas conclusões e como a gente criou esse mapa, sempre podem surgir dúvidas, então a gente está super à disposição para discutir, conversar e responder a essas dúvidas caso elas apareçam. Eu queria saber, tem algum outro projeto similar no mundo? A IFCN fez um levantamento em 2018, mas era um levantamento bem menos completo. Não tem. Até onde a gente sabe, não tem nada que reúna tanta quantidade de informação e uma informação tão completa especificamente sobre legislação envolvendo desinformação ou qualquer tipo de legislação que tenha sido usada para combate à desinformação. É isso, né, Nath? Sim, só ia comentar, inclusive, que a gente olhava, às vezes, inclusive, para o mapa da IFCN, vendo se tinha alguma lei antiga, né, que estava valendo, a gente usou ele como uma fonte, mas como ele era de 2018, ele realmente estava um pouco desatualizado, muito atualizado, porque a gente viu que muitas leis foram criadas de 19 para frente. Então, assim, o mapa, se você compara realmente o mapa de 2018 da IFCN e o Lupamundi, você vê um contraste enorme. E isso eu acho que é bem interessante para você ver a quantidade de leis que foram criadas nesse pouquinhos anos, sabe? É uma diferença pouca de anos de 2018 para agora. E já teve assim, esse tema realmente ficou em pauta, assim, sabe? Tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Então, as pessoas estão trabalhando para criar as leis. Agora, vou deixar aí para os pesquisadores para eles poderem ver se essas leis são boas ou não. A gente está aí mapeando, agora a gente passou bastão para outros times, né? Deixa só os jornalistas mapeando e os pesquisadores talvez consigam identificar se essas leis são boas ou não. E para os próximos passos, assim, como vocês pretendem manter esse mapa atualizado? Bom, como a gente falou ali, a gente tem tanto a IFCN e o Latam Chequeia como dois parceiros que ajudaram a gente primeiro a montar esse mapa, né, enviando as respostas. A gente conta muito com a nossa rede para manter isso atualizado. Acho que a gente falou, antes da gente entrar aqui, a gente estava falando sobre isso, sobre a importância de manter esse conteúdo atualizado, e a gente entende que o Lupa Mundi, ele é um esforço que nasceu aqui, mas ao mesmo tempo ele é muito colaborativo, sabe? Ele nasceu
com a ajuda de muitas outras organizações que se disporam a falar sobre os seus próprios países. Então, a gente entende que é um esforço de grupo, basicamente, sabe? Então, a gente está tentando engajar cada vez mais checadores a tentar manter esse mapa atualizado. E é isso, acho que é uma grande iniciativa e a gente precisa agora realmente correr atrás para manter ele atualizado direitinho. A gente não tem atualmente, a gente não tem uma data de atualização geral do mapa. Não, era Daniel, isso exatamente que eu ia perguntar. só complementando o que a Nath está dizendo, como ela falou, a gente não tem uma data prevista, a gente está apresentando, né, o projeto, o produto, melhor dizendo, para diferentes públicos, colhendo retornos para também tornar ele cada vez mais responsivo e que ele atenda cada vez mais ao propósito que ele se dispõe, né, que é fomentar esse debate e qualificar a informação sobre esse combate à desinformação através da legislação. E conforme a gente for recolhendo esses retornos, é óbvio que a gente vai desenhar uma timeline de melhorias necessárias, de evolução desse produto, né? Eu acho importante destacar, a gente está falando, tá aqui com as meninas, né? A Marcela, a Natália Afonso e a Flávia, que são a equipe de produto e projetos da Lupa. A Lupa, dentro do seu esforço de construir essas soluções de combate à desinformação, a gente estruturou essa equipe de produto para justamente pensar se a gente está entregando as melhores soluções dentro desse propósito que a gente tem, dentro da missão da Lupa, que é de combate à desinformação. E a lógica do Lupa Mundi é essa, né? A gente entende que o lançamento ele é um marco, mas nem de perto é o fim, na verdade, ele né, ele está muito longe de ser a conclusão desse esforço que a gente está fazendo. A gente sabe que é uma trabalheira grande, a gente conta com a colaboração de outros checadores e também das redes que a gente faz parte, mas a gente entende que a partir daqui ele é um produto em constante evolução e a gente vai sempre buscar, a partir dos os retornos dos nossos públicos, para transformar ele em uma coisa de fato útil para o propósito que ele foi criado. Né? Certo. Não tem como, né? As leis são criadas e nós temos que ficar atentos a elas para ficar atualizando a plataforma. Gente, queria saber se vocês têm... Você pode, por favor, Natália, parar de compartilhar a tela? Só para a gente voltar a se ver aqui assim? Isso, maravilha, obrigado. Bom, a gente tem mais 5 minutinhos quase, queria abrir esse espaço agora, de repente, se vocês tiverem considerações finais, algum comentário que vocês gostariam de fazer, ou, de repente, alguma coisa que eu não perguntei, que vocês acham que é relevante comentar. Aquela pergunta clássica, né? Jornalismo. Eu acho que a gente conseguiu encapsular aqui nesses 54 minutos até agora tudo que a gente discutiu, né, sobre esse produto, sobre os desafios que foi colocar o Lupa Mundi no ar. A gente só pode agradecer mesmo a parceria de todos os envolvidos nesse projeto, né, desde o começo, não só quem trabalhou efetivamente, mas as pessoas a quem a gente recorreu para discutir, para conversar, para saber se era mesmo o melhor caminho, né? Construção de produto é sempre um aprendizado. A gente sempre acaba enfrentando problemas que a gente não mapeou e acaba passando por cima de coisas que a gente achava que iam ser problemas muito grandes, assim, né? Então, acho que a gente aprendeu muito. Vejo que, assim, dentro da minha posição como diretora executiva da empresa, considero um marco super importante. Assim, a Lupa nunca foi uma empresa de base tecnológica. A Lupa sempre foi uma empresa que focou bastante no conteúdo, na qualidade do conteúdo, e acho que aqui a gente está conseguindo fazer um mix do que a gente pretende, do que a gente acha, considera que é efetivo em termos de combate à desinformação, que é trazer uma informação super qualificada, né, para poder basear novos debates e fazer isso de uma forma que seja fácil para o usuário entender e que possa, além de ser fácil para o usuário entender, que permita novas análises e novas colaborações. Assim, a gente entende que dentro do combate à desinformação precisa haver um esforço coletivo
E se a gente restringir acesso à informação, ou se a gente, de alguma forma, se colocar como detentor de uma informação e transformar isso numa coisa vertical, a gente não vai estar cumprindo com o nosso propósito. Eu acho que o Lupa Mundi tem muito desse caráter colaborativo também, não só na construção dele até aqui, mas no que a gente vai fazer daqui para frente. Então, fico muito orgulhosa da gente poder estar aqui falando sobre isso. Parabéns para as meninas que trabalharam diretamente, né, na construção desse produto. E muito obrigada também ao ICFJ, que apoiou, que comprou a nossa ideia assim de cara, né, e nos ajudou muito. Toda a equipe é incrível. Eu tenho um prazer muito grande de estar conectada ao ICFJ como awardee, e fico muito orgulhosa sempre de falar nesses fóruns. Assim, agradeço muito todo o apoio. Obrigada também para todo mundo que está nos acompanhando. E, meninas, por favor, com vocês. É isso, a gente que agradece. E antes de eu só passar aqui, me veio uma pergunta agora, você comentando, Natália, que não sei quanto tempo vocês estão na Lupa, né? A Natália Afonso falou um pouquinho, mas vocês acham que seria esse o produto mais complexo que vocês já desenvolveram na Lupa? Mais difícil, talvez? Acho que sim, em termos de produto, até agora sim, mas a gente tem coisas mais complexas vindo por aí. Em breve poderemos falar das outras coisas complexas, mas sim, né? Eu estou na Lupa desde 2017 também, entrei um pouquinho depois da Natália. A gente já fez muita coisa, já colocou muita coisa no ar, mas acho que, assim, em termos de ineditismo, de profundidade e de necessidade de recursos que não estão no nosso dia a dia, assim, né? E aí eu falo mesmo de tecnologia, de desenvolvimento, que são coisas que nunca foram basilares para a Lupa, e de repente a gente mergulhou nisso, e isso mudou também a forma como a gente trata essa área dentro da empresa, né? Acho que desenvolver esse mapa nos levou para outras decisões, inclusive corporativas e institucionais. Então, sim, é um produto, é a coisa mais complexa que a gente fez até hoje, com certeza, mas aguardem que tem coisas melhores, coisas mais complexas ainda vindo por aí, né, Marcela? Eu ia só complementar, até porque, né, Nath, não é segredo para ninguém que a gente está fazendo um monitor, a gente está desenvolvendo um monitor, não é segredo, a Lupa já publicou matéria, como a gente foi selecionado no desafio de inovação do Google também, né, já desde o início isso foi tornado público, e quando a Nath fala que vem coisas mais complexas por aí, tenho certeza que ela está pensando no monitor, que é isso, a área de produto, a gente tem diversos projetos e produtos que estão sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, e um deles que certamente tem um grau de complexidade maior é o monitor. E aí, acho que a Nath Afonso falou antes que o mapa foi um esforço de várias pessoas, né? Não só de dentro da Lupa. Acho importante destacar que a gente trabalha também com pessoas de tecnologia extremamente qualificadas que têm também trabalhado conosco nesses projetos, e o projeto do Monitor é um deles, né? Então, já estamos trabalhando, já temos resultados, já temos matérias feitas com base tanto no mapa como do monitor publicadas no site da Lupa, e é isso, muito em breve a gente espera também, assim como a gente fez toda a divulgação do mapa, fazer toda a divulgação do monitor também. Legal, bacana. Obrigado, Marcela. Obrigado, Natália. Flávia, Nath Afonso, vocês gostariam de fazer algum comentário final? Vou falar rapidinho, então, e vou deixar a Nath para fechar lindamente aqui essa apresentação. Queria agradecer ao ICFJ, também à IFCN. Acho que todo mundo já colocou aqui a importância de ter um trabalho colaborativo para a construção de um projeto tão complexo quanto o mapa, porque além de tecnologia, a gente está falando de visualização de dados, de conceitos de design, de usabilidade para o usuário. Então, assim, na construção do mapa, a gente procurou, e eu fiquei muito nessa frente de tecnologia e design, a gente procurou muito que ele fosse simples, intuitivo, um conceito de ter tudo na mesma tela, então ter essa navegação bem intuitiva para o usuário, acho que a gente chegou lá. Várias discussões sobre o uso de cores e como é que a gente ia categorizar a informação, mas eu acho que o resultado final ele ficou muito bom, e acho que a gente está bem feliz com o que a gente conseguiu alcançar.
Então, mais uma vez, só agradecer aqui o espaço também do ICFJ e passo para a Nath, então, para as considerações finais. Obrigada, Flavinho. Obrigada, Daniel, pelo espaço aqui também com o CFJ. O CFJ foi um grande parceiro, como eu já mencionei anteriormente. Você fez aquela pergunta sobre os próximos passos. Tem muitas coisas boas vindo ainda. A gente tem a... Ih, vou falar uma coisa, depois a Marcela, não sei se ela vai puxar minha orelha. A gente tem a ambição de colocar o mapa em outras línguas também, talvez. A gente hoje em dia tem ele em português e inglês, mas a gente sabe, por exemplo, que a rede Latam Chequeia, né, a nossa comunicação toda com eles é em espanhol. Então, a gente está visualizando aí alguns possíveis caminhos para melhorar cada vez mais esse produto e só avançar a partir de agora com o Lupa Mundi. Acho que é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente aqui e se disponibilizou a conversar com a gente durante 1 hora. Acho que foi ótimo a conversa. Bom, eu que agradeço vocês de estarem aqui, disponibilizarem 1 hora do tempo de vocês nessa segunda-feira quente, falar um pouquinho do projeto, falar um pouquinho da Lupa também, dos próximos passos, e dar um negocinho assim do que vai vir por aí. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos também que participaram do projeto, aqueles vários nominhos, né, que você mostrou 1 hora. E, mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Lembrando que esse webinar está sendo gravado, ele vai estar disponibilizado no JNet, o recap vai ser disponibilizado no JNet, assim como o vídeo na íntegra no YouTube, no site do JNet. Tá certo, pessoal? Marcela, Natália e Flávia, e a todos que nos acompanharam, muito obrigado, boa tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.